Nós vamos começar mais um quadro, Crescer e Conquistar. O Anderson Cristofoletti já está comigo, aqui nos estúdios da Rádio Cultura. E hoje nós vamos falar, como nós anunciamos, sobre gatilhos mentais. Né, Anderson? Boa tarde. Tudo bem, Anderson? Como vai? Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvintes. Isso mesmo, hein, Jorge? Hoje um tema bastante interessante, bastante curioso, onde as pessoas que vão ouvindo, elas vão falando uma com as outras assim: ah, entendi o porquê que faço isso, entendi por que isso acontece. Então, é um fato bastante curioso, no mínimo vai despertar curiosidade em alguns gatilhos que nós vamos conversar aqui. O que são gatilhos mentais? Jorge, o que é gatilho mental? O que é isso? Eles são estímulos que o nosso cérebro ele acaba acionando e que influencia diretamente na nossa decisão, nas nossas reações. São como starts mentais, né? São aqueles momentos em que você tem uma vontade, que você tem uma necessidade que passa ali na sua mente e que automaticamente você tem que satisfazer, né? Trazer a satisfação desse pensamento ou dessa reação que o seu corpo acaba sendo influenciado. Então são estímulos que o cérebro acaba acionando que influencia diretamente na nossa tomada de decisão. E por incrível que pareça, muito ligado na compra, no consumismo, na necessidade de você adquirir um produto. Muito utilizado esse gatilho emocional lá pelas empresas, pelo marketing das empresas. Então hoje nós vamos falar que tem gente que vai ficar bravo com a gente, vamos revelar alguns gatilhos aqui, mas é importante para os ouvintes saber o que está acontecendo com eles quando eles estão assim andando pelo comércio, quando eles estão ouvindo, né, determinadas propagandas. Quando eu estou assistindo televisão, estou vendo um programa de TV, apareceu uma publicidade. São dezenas de gatilhos que estão sendo jogados para acionar o seu desejo, para despertar a reação de você consumir, de você desejar determinado produto. Então são reações do seu cérebro, e assim, existem inúmeros, né? Eu pesquisando, e acontece com todo mundo, normal, é natural, um processo humano descoberto pelos especialistas em persuasão, especialistas em trabalhar com a questão do despertamento do ser humano para atividades da vida, e eles utilizam isso, logicamente, existe o uso para o mal e o uso para o bem, né? E alguns, a maior parte deles são utilizados realmente na hora de vender um produto, na hora de fazer o marketing. O marketing tudo comprovado cientificamente? Tudo comprovado, Jorge. Inclusive, tem livros hoje que falam a respeito desses gatilhos. Um dos meus livros que sai agora em janeiro, eu vou tratar de 22 gatilhos mentais mais conhecidos e que se usa quase que todo dia em todas as relações aí, entre pessoas, relações entre o marketing e o consumidor. Os gatilhos são acionados a todo momento, não só no marketing, mas a vida, o cérebro nosso, ele atua por meio desses gatilhos, né? Então, vamos discorrer alguns aqui, talvez não dê tempo de falar. Legal. De quantos todos. Mais ou menos vai dar aí? Vamos ver o tempo que dá. Vamos lá. Vamos pro tempo. Vamos pro número 1, então, que você selecionou. Que talvez é o mais comum, que ele é ativado principalmente pelo visual, pelos olhos, é o gatilho da autoridade, né? E também o ouvido acaba sendo ele acaba sendo influenciando no uso desse gatilho, o gatilho da autoridade. Imagine a cena, Jorge. Vamos tentar em cada gatilho dar um exemplo, né, para o ouvinte conseguir entender. Imagine, por exemplo, você chega num hospital, você precisa ser medicado, precisa tomar ali uma injeção, e de repente vem uma pessoa aplicar a injeção em você com um macacão sujo de graxa, uma caixa de ferramenta na mão e a injeção na mão. Você aceitaria tomar a injeção, né, com uma pessoa? Eu já estaria lá fora, no pátio do hospital, já estou embora. Já peguei o Uber, já foi embora. Agora imagine a cena ao contrário. Imagina você entrando numa oficina mecânica e de repente uma pessoa, né, eu não lembro o nome daquele que ouve o coração, que o médico usa. Estetoscópio, alguma coisa assim, né? Sim. Imagina vestido de branco, né, com aquele estetoscópio, alguma coisa assim aí, no pescoço, e de repente ele vem com a caixa de ferramenta e fala assim: eu vou desmontar o motor do seu carro, você aceitaria? Não dá, também, né? Porque o que você vai fazer no meu carro? Não é mecânico. Cada um
né, você ligado olhando, à sua atividade. ele tem uma autoridade baseada na sua vestimenta. Então, Sim. quando você olha para ele, automaticamente é despertado um gatilho na sua mente e você já relaciona a vestimenta daquela pessoa à sua profissão ou aquilo que ele deve ser, né, deve ter expertise para fazer. Então esse gatilho ele é automaticamente ligado no seu cérebro e você relaciona, ainda que você não conheça a pessoa, ainda que ela não se apresentou a você, você já relaciona esse gatilho de autoridade fazendo com que você tenha reação. Que nem você acabou de dizer que se você visse essa pessoa, né, com um macacão sujo de graxa no hospital, você já tinha corrido, ou seja, eu tô fora. O gatilho da autoridade Sim. despertou essa reação e você, por esse motivo, então você saiu, né, daquele ambiente, daquele local. Então, esse é o gatilho da autoridade. Né? Esse é da autoridade. Esse é da autoridade. Um outro gatilho que a gente trabalha muito e é muito conhecido, isso aqui até nas relações entre famílias, entre amigos, entre parentes, é o da reciprocidade. Gatilho da reciprocidade, que é uma conduta encontrada aí na sociedade com o intuito de gerar uma teia que integra obrigações, né, uma cadeia de gratidão. Vou te dar um exemplo, Jorge. Você recebe um presente. Se eu tivesse chegado aqui agora e te desse um presente, você se sente compelido ao quê? A devolver um outro presente para mim na primeira oportunidade que você gratidão, o reconhecimento. Isso, né? É um gatilho que eu fico funciona. Quase que, né, o cara me deu um presente, eu preciso retribuir, né? Então ele está muito ligado a essa cadeia de gratidão. Então, todas as vezes que você recebe um presente, você automaticamente se sente compelido a devolver. E esse gatilho é muitas vezes usado. Teve um exemplo, esse tempo atrás, até tem um livro que chama O Poder da Persuasão, não me lembro o autor agora, eu posso trazer depois para te passar, mas ele dá um exemplo nesse gatilho no seguinte sentido. Ele foi num restaurante certa vez e o restaurante, assim, lotado de gente, um atendimento ruim, o garçom ali atendendo mal as pessoas, e aí no final vem lá a cobrança da taxa de serviço mais um pedido de gorjeta. E a pessoa fala, não, fui muito mal atendido, não quero dar gorjeta porque o serviço não funcionou. E foi embora e não pagou a gorjeta. Mas ele voltou num outro dia, estava mais tranquilo aquele restaurante, e de repente foi muito bem atendido, o garçom super atencioso, e no final, quando trouxe a conta, ainda trouxe um bombom, né, para ele, de cortesia. A pessoa se sentiu tão compelida, né, tão constrangida ao ser bem atendido e receber um bombom que não teve como não dar a gorjeta, não teve como não expressar essa devolução por aquele serviço bem prestado. Então, o bombom em si, né, foi fundamental, um presente recebido para despertar o gatilho da reciprocidade, e ele então cumpriu com uma devolução àquela esse reação. É um gatilho. Esse é um gatilho, chamado gatilho da reciprocidade. Da reciprocidade. Essa necessidade de ter que devolver, né? Então é um gatilho muito interessante. Você achou o nome aí? Estetoscópio. Pronto. Estetoscópio. Exatamente. Estetoscópio, aquele aparelhinho que o médico usa para ouvir. Isso, enfermeira. Exatamente, quem é da área da saúde. Tá vendo aqui? Estetoscópio. Não dá tempo. Não, a gente precisa trazer a informação. Né? Não é? Estetoscópio. Não é a nossa área da medicina. Não. Mas a palavra é essa, estetoscópio. Tem que trazer. Muito bem. Então, legal. Então, falamos do gatilho da autoridade, gatilho da reciprocidade. O próximo gatilho é o da prova material. Esse gatilho, Jorge... Prova material. Ele serve para demonstrar a eficácia de um negócio, de um projeto, de um produto ou serviço. Por exemplo, você imagina que você vai comprar um quadro, você pode entrar numa loja e tem centenas de quadros. Mas tem um lá que é muito caro, por quê? Porque foi pintado pelo Leonardo da Vinci. Ou seja, tem lá o selo, tem lá a prova, a data, um documento a autenticidade, falando. Né? Isso, então esse documento ele traz uma prova material que então starta na sua mente que você paga então milhares de reais a mais por aquele quadro. Por quê? Porque você tem uma prova material. Então a prova material ela traz uma quantificação, ela traz estudo científico, ela traz uma prova
né, de que aquele produto ele é diferente dos outros, e start então na sua mente que você pode então pagar mais caro, que você vai se sentir esse é mais um satisfeito. gatilho. É outro gatilho. É outro gatilho. Gatilho da prova material. Tem o gatilho também da similaridade. Esse gatilho normalmente as pessoas usam para expressar os seus comportamentos. Ela influencia diretamente nas escolhas das pessoas, porque pessoas gostam de estar com pessoas iguais a elas. É natural que elas procurem pessoas que falem igual, que morou na mesma região, que torcem para o mesmo time, que é da mesma religião. Então é muito mais fácil às vezes as pessoas convencer umas às outras, tendo em vista porque elas são muito parecidas com elas. Então esse gatilho da similaridade, por exemplo, você quer conversar com alguém a respeito de determinado assunto. Então você coloca uma pessoa que é muito parecida com aquela, vai haver aquela conexão, porque as pessoas se conectam com outras pessoas que são idênticas, fazem as mesmas coisas, frequentam os mesmos lugares, que são parecidas, do que aquelas pessoas muitas vezes que têm um grau superior de qualificação, ou uma pessoa que acaba tendo uma divergência até de religiões, acaba sendo mais difícil a influência uma com a outra. Então esse gatilho também ele está muito presente no dia a dia das pessoas, que é o gatilho da similaridade. Então é utilizado para tentar influenciar pessoas, mas você também acaba usando muitas vezes para se conectar, porque são pessoas parecidas com você. Até na questão de relacionamentos, normalmente as pessoas buscam se relacionar com pessoas que são parecidas com elas. Existe essa, pelo menos numa forma maior, o cérebro nos dá essa informação. Nos dá essa informação. Você, quando vai conversar, quando vai pesquisar a respeito disso, quando você vai se relacionar, você já faz você olha se a pessoa está mais ou menos parecida, né, vestida como você vai pedir informações, e essas informações, quanto mais parecida com você, é muito mais fácil de você se conectar. Existe uma afinidade. Exatamente. Então esse é um gatilho que o cérebro também acaba fazendo a leitura e faz com que as pessoas se conectem e se abram uma para a outra em decorrência dessa similaridade. É o gatilho da similaridade. Outro gatilho, Jorge, esse já é o quinto que nós estamos falando aqui, é o da prova social. Ele está normalmente ligado a resultados de negócio, porque pessoas são atraídas a fazer o que todo mundo está fazendo, né? Então, a lógica aqui desse gatilho ela está em despertar nas pessoas sentimento de que tantas pessoas já compraram, gostaram de determinado produto, eu também preciso comprar, eu também vou gastar com isso daqui. E assim por diante. Nas redes sociais é muito comum, de repente uma pessoa está curtindo uma determinada coisa, tá todo mundo curtindo aquilo, eu vou curtir também. Tem gente compartilhando determinado fato, determinado assunto, vou compartilhar também. Então essa questão da prova social é um gatilho em que o ser humano ele tem a necessidade de ser aprovado e de estar pertencendo a uma comunidade. Depois tem o gatilho da comunidade também, mas ele leva a dar provas à sociedade de que ele está inserido lá e também está participando daquilo, e vice-versa. Posso fazer uma pergunta? Não? Claro, vamos lá. Você está falando desse quinto gatilho aí, o gatilho da prova social. Da prova social. Tá. Quando esses gatilhos disparam, né, essa informação chega, nós temos controle sobre isso. Como é que nós devemos administrar? Você está falando sobre consumo, você falou legal. Ali. Consumismo. Excelente pergunta. Opa, rapaz, vou comprar também. Todo mundo comprou, o Anderson comprou, o Lucas comprou, eu também vou comprar. E aí? Jorge, é um a impulso. gente volta lá naquelas palestras que a gente fez aqui, né? Sobre inteligência emocional, por exemplo, que é o gerenciamento das emoções. Tem pessoas que não têm controle nos gatilhos, né? E esses gatilhos, existem outros gatilhos também. Por exemplo, o gatilho daquelas pessoas que têm um vício, por exemplo, na hora que desperta a necessidade do uso ali, né, da dependência química, enfim, o qual seja, ele não controla, ele não segura isso. Impulsivo, não consegue. Impulsivo. Exatamente. Então, quando você não tem esse controle, certamente você vai se entregar ao gatilho, né? Ele vai conduzir a sua vida. Quando você não tem inteligência emocional, o gerenciamento das suas emoções, normalmente você é mais um que entra na estatística desses gatilhos acionados e o resultado estabelecido. Tanto que o marketing ele trabalha muito e tem muito sucesso porque são raras as pessoas que têm gestão emocional.
São raras, isso não se ensina na escola, isso não se aprende em casa, isso não se aprende na igreja. Gestão emocional você vai aprendendo com a maturidade e com a vida. E às vezes demora muito para você alcançar, né? Que bom que hoje autores estão trabalhando, você está trazendo aqui para a gente conversar na rádio a respeito disso, então as pessoas vão tomando consciência que é o melhor caminho. Conhecer, saber utilizar ferramentas de gerenciamento de emoções para que você não caia. Quantas pessoas hoje endividadas, né, comprando coisas que não precisa porque esses gatilhos estão descontrolados, né? Eles acionam esses gatilhos e ele não tem o controle de segurar e dizer não preciso disso, não é a hora agora, não é porque está todo mundo fazendo que eu tenho que fazer também. E aí gera tem um monte de ferramentas que a gente pode usar, questão da autoestima elevada, ter um propósito de vida, saber onde quer chegar, ter aquele gerenciamento de que eu não vou deixar a vida me levar, mas eu vou tomar conta do meu caminho. A gestão realmente emocional não é as minhas emoções que comandam a minha vida, mas eu comando as minhas emoções, eu decido o que eu quero, onde eu quero ir. Então tudo isso são ferramentas e são questões a serem discutidas dentro, né, de você, da sua mente, do seu coração, para que você não caia nesses gatilhos. Tudo passa pela inteligência emocional. A inteligência emocional, Jorge, deveria ser hoje uma das matérias da escola. Curricular. Desde ali já no prézinho, você já deveria introduzir noções básicas dessa questão. Porque as crianças são as que mais são influenciadas por gatilhos, né? Passa lá na televisão. Por que passa na televisão? Um brinquedinho, todo bonitinho, as crianças já logo falam, eu quero. Despertou um gatilho do eu quero. Então, como lidar com isso? Normalmente, se é uma família que tem o recurso, ela já vai e compra. Então, vai alimentando esse gatilho. Então, todas as vezes que ela quiser alguma coisa, automaticamente ela vai e compra, porque foi alimentada durante a vida dela essa conduta. Ou ao contrário, ela dá falta também. Ela não tem condições. Quando ela começa a ter uma pequena condição, ela desanda em consumir. Então, são reações, muitas vezes, que você traz. Aí a gente tinha que falar, lembra que nós falamos da influência da cultura, da filosofia, né, das crenças limitantes, formação de crenças limitantes. Nós vamos enxergar tudo isso no agora, naquilo que nós estamos fazendo, nosso comportamento diário em relação a tudo isso. Então os gatilhos, eles estão completamente ligados a essa reação, a essa conduta, a história de vida das pessoas. E a inteligência emocional, sem sombra de dúvida, é a ferramenta número 1 para você gerenciar essas questões aí, principalmente relacionadas ao consumismo, que hoje é o que mais está pegando, né, o orçamento financeiro das pessoas. Legal. 12h54, nós estamos com o quadro Crescer e Conquistar, conversando com o coach Anderson Cristoforetti, hoje com o tema gatilhos mentais. Né? Exatamente. Agora vamos para mais um gatilho. Vamos lá, vamos dar sequência. Aqui. Tem um gatilho que chama gatilho do desapego, né? A gente chama ele assim, que tem por objetivo fazer com que uma determinada pessoa tenha a sensação de que comprar ou utilizar aquele serviço ou produto seja mais importante para ela do que para você. Vou dar um exemplo aqui, Jorge. Imagina você chega num lugar e a pessoa oferece para você, quer comprar essa caneta? E você fala assim, nossa, interessante, até gostaria, mas eu acho que agora não. Aí a pessoa fala para você, bom, se você não quer comprar, já tem quem queira. Sabe assim? Então, eu estou desapegado disso, estou vendendo, se você não quer, já tem quem quer. E aí você fala, nossa, já tem quem quer? Aquilo já desperta um gatilho e você, opa, não, peraí. Eu acho que é pra mim isso. Eu acho que eu vou dar um cano na outra pessoa lá e vou comprar isso daqui. Então é um gatilho muito comum, utilizado por vendedores. Eu ia falar, os vendedores que me desculpem hoje, que eu vou entregar muita coisa o deles. O vendedor corre e fala, você não vai querer, tem que olha, já aproveite, você vai perder a oportunidade. Então esse gatilho do desapego, ele é muito utilizado, né? Porque você deixa a pessoa com aquela sensação assim, que aí é muito parecido também com o gatilho da oportunidade, né? Tem um outro gatilho muito perto dessa questão, que é assim, nossa, e agora? Se eu não ficar, alguém vai ficar, e depois como que eu fico sem isso, né? Ele ativa um princípio da frustração. Talvez eu vou ficar frustrado se eu ver o meu concorrente com aquilo, se eu ver o meu amigo usando isso e eu não tiver. Então, ativa algumas questões do nosso cérebro que levam as pessoas então a fechar o negócio, a comprar isso, porque
foi utilizado o gatilho do desapego, muito utilizado esse gatilho. Interessante, né? Tem o gatilho também da comunidade, Jorge. Esse gatilho, normalmente as pessoas usam para falar bem de onde elas estão inseridas. Aquele que está numa igreja, por exemplo, ele usa muito para falar com as pessoas, olha, vem para a nossa comunidade, e aí ele fala de como ele se sente naquele local e desperta a curiosidade da outra pessoa estar inserido também. Por quê? Porque é gostoso. O nosso cérebro, as pessoas, né, elas precisam pertencer, estar ligado diretamente a uma comunidade, e isso gera um sentimento dentro delas de satisfação, de harmonia, de amizade. Então esse gatilho da comunidade também ele faz parte da nossa vida, mas também é utilizado hoje também como marketing. Por exemplo, venha fazer parte desse movimento, né? É muito utilizada a palavra movimento na venda de alguns produtos, né? Não sei se eu posso falar produtos aqui. Claro, produtos, podemos falar? Problema. Por exemplo, quando você vê uma campanha de marketing onde as pessoas, por exemplo, está todo mundo bebendo Coca-Cola, né? E aí mostra lá a galera bebendo Coca-Cola, ou uma cerveja, ou um produto, então, enfim. Eles estão falando assim, ó, a comunidade está fazendo isso, então faça isso para você ser inserido nessa comunidade. Então aí as pessoas começam a tirar foto com aquele refrigerante, com aquela cerveja, e mostrando para todo mundo que ela também está inserida. Então ela começa a multiplicar esse movimento. Então é um movimento que visa fazer com que você gaste naquele produto e não no outro, porque você faz parte da comunidade. Entendeu? Você falou aí do vendedor. Tem vendedor ouvindo a gente. Muito bem, você falou do vendedor. Agora vamos falar, por exemplo, vamos citar um exemplo. Quando um pastor, por exemplo, vai lá na frente e ele faz um apelo. Tudo, pastor. Um apelo, esse apelo, aquele apelo. É o gatilho da comunidade. Só que gatilho da comunidade. Tem o lado bom e o lado ruim, lembra que eu falei? É o que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo. Aquele apelo, né? O apelo também. Aquele apelo é um gatilho. É um gatilho, venha ser inserido a essa comunidade, né? É lógico que ali tem toda uma conotação, né? De uma palavra, tudo, sim, uma preparação. Sim. Né? Mas é apresentado ali um caminho e é feito o convite para as pessoas participarem e estarem inseridas nessa comunidade. Me permita, e tem aquele apelo que às vezes o cara fala, enfim, o pregador vai lá e fala, olha, se você der só R$100, você não vai conseguir tal coisa, mas se você der 200, 300, tem 400, também, não tem? Tem também. Não é isso? Mas né? aí alguns outros gatilhos envolvidos também. Jorge. Mas para não dizer que a gente só falou do vendedor. Não. Toda relação entre pessoas, Jorge. Você entendeu o que eu estou falando, né? Claro, perfeitamente, sem dúvida. né? Toda relação entre pessoas, você vai ter esses gatilhos sendo acionados. O pai e o filho conversando a respeito de alguma coisa, o pai tentando influenciar o filho tentando influenciar o pai, ele vai estar utilizando gatilhos. A relação de amigos para combinar alguma coisa, vai ter os gatilhos ali, vamos fazer alguma coisa, não, tá todo mundo fazendo isso, você também tem que fazer. Os amigos, eles vão se interagir. Então os gatilhos, eles não são ferramentas, a gente não pode dizer que são coisas maléficas, elas são ferramentas de persuasão, ferramentas de influência, ferramentas em que quanto mais você souber, mais liderança você vai ter. Quanto mais você tiver domínio dessas ferramentas, mais pessoas você vai influenciar. Então, são ferramentas em que faz parte do nosso cotidiano, que algumas pessoas usam para o bem e outras pessoas usam para o mal. Você pegar aquele 171 que fala, né, o estelionatário, ele é expert na questão do persuasivo muitas vezes. A venda do bilhete premiado, por exemplo, olha a oportunidade, você pode ganhar X valor, mas me dá aqui só esse pequeno valor que você vai se dar muito bem. Então as pessoas são ativadas por esse gatilho do se dar bem mais rápido. Eu quero pertencer, isso, ligar o prazer e outros gatilhos aqui. A gente deu 2 exemplos aí, né? Só lembrando que são exemplos apenas, dentre muitos, porque são essa questão do gatilho está presente em todos os segmentos. Em todos os segmentos. Em todas as pessoas. Onde houver pessoas. Onde houver relação de pessoas, onde houver pessoas, o gatilho está presente. Até na relação do homem com o animal você vai ver o gatilho. Também. Né? Você pega, por exemplo, um cachorro, né, que você adestra ele, você adestra com ração. Sim. Mostrou a ração para ele, já senta, ele já deita, ele já rola. Tem uma compensação. E aí você, ele vai sentir o prazer se ele obedecer. Então,
A Vai ganhar o biscoito. é um gatilho que você Legal. influenciou o animal ali para que ele... Até nisso... Até a relação em homem com os animais, você percebe esse gatilho sendo acionado, né? Bom, outro gatilho aqui, que eu acabei de falar da oportunidade, também chamado gatilho da escassez. Ele é um gatilho mental muito poderoso, Jorge, e utilizado para... onde a mente das pessoas, elas falam assim, se acabar eu não vou ter, né? Da escassez. Vou dar um exemplo para você em lojas. Última peça. Né? Aquele gatilho escrito ali, a última peça, não tem que ser minha, né? Não pode ser de mais ninguém. Se acabar, né, não vai mais ter na loja, não vai mais existir. Vai produzir mais, não, vai ser de linha. E esse aqui, né, se a minha esposa estiver ouvindo, ela vai ficar até brava comigo. A minha esposa é fã desse gatilho, né? Então ela vai comprar, é a última peça, preciso comprar. Então esse é um gatilho muito utilizado e que também pega as pessoas assim. Quando você for editar agora, você pede para cortar esse trecho. Exatamente, né? Não, mas ela tá ouvindo. Se a dona Vanessa desse entrar hoje em casa. Ela vai ficar brava comigo, mas tá tudo bem. Passa. A gente utiliza outros gatilhos lá. Você chega lá com uma flor, pronto. A gente compra uma última peça novamente, tá tudo resolvido. Aí tá resolvido, Tá tudo resolvido. Muito bem. Então o gatilho da escassez é muito utilizado porque desperta na mente das pessoas essa questão, nossa, que oportunidade que eu tenho de comprar a última, que bom que ainda tem uma, né? Então é muito utilizado também no comércio em geral para, espero que seja verdadeiro, né? Muitas vezes a utilização deles, porque eu acho que a ética ainda falta um pouquinho na relação entre as pessoas, né, Jorge? E os gatilhos muitas vezes são utilizados para adquirir vantagem, mas com a falta de ética, né? Então acho que estar esclarecendo isso aqui para os nossos ouvintes, estar informando eles que isso pode estar acontecendo para que ele tenha uma avaliação mais profunda, mais sincera e até mesmo para chamar a atenção de repente dos vendedores e comerciantes que estejam ouvindo, de que olha, as pessoas estão começando a saber das coisas, né? Seja mais ético, seja mais responsável em relação às informações, porque nós vamos ter um mundo melhor assim, seja mais autêntico, mais verdadeiro, não é? Exatamente. Outro gatilho, Jorge, eu vou falando os gatilhos aqui, você vê o horário nosso, vamos, passa a tarde conversando sobre gatilhos mentais. Vamos aí, vai falando dos gatilhos aí. O gatilho da urgência, esse daqui também é algo que pega as pessoas assim, muitas vezes até desprevenida, é a hora que ela entra no cartão de crédito, é a hora que ela entra no cheque especial, porque as pessoas têm pressa, né, Jorge? Então, o gatilho da urgência ele é muito utilizado, porque gera um sentimento, né, que precisa ser rápido. Por exemplo, edição limitada, compre porque vai terminar a edição. Isso é muito comum, né? Muito comum. As pessoas lançam essa edição até em carros, né? Carro com edição limitada. Essas são as últimas unidades, só essa semana, não vai ter mais, né, Lucas? Exatamente. Não vai ter mais. Aproveite, são os últimos. E aí é urgente, não é assim. Gera urgência. E todo mundo começa a correr atrás, porque senão vai ficar fora desse movimento aí, né? Você percebe que um gatilho ele está muito coligado a outros gatilhos, por isso que ele é poderoso, Jorge. O gatilho da urgência já gera o gatilho do movimento, da escassez, é uma coisa assim sensacional, né? Legal. Eu queria ter acesso às, né, existem estudos, mas por exemplo as tomografias do cérebro, né, quando disparam um gatilho, há uma movimentação química cerebral de energia que é fantástico. Eu queria ter acesso assim a uma cena ao vivo para estudos ainda. Quem sabe eu não faço uma faculdade relacionada a essa matéria, mas os estudos escritos assim, é extraordinário. Quando você faz os seus cursos aí, você faz dinâmica com isso? Fazemos, Jorge. Com as pessoas, com os alunos, enfim. Deve ser muito legal, né? Porque é contagiante esse negócio de fazer, não é? Exatamente. Nessa última tem um evento, acho que na Netflix tem um filme, uma série que chama Truques da Mente. Ali você aprende a lidar com muitos gatilhos como esse. E lá eles fazem um leilão da nota de R$20. Pegam R$20, eu vou vender a nota de R$20. Mas quando você faz esse leilão, você explica assim, a pessoa que der o maior lance leva a nota pelo preço do lance, mas o segundo colocado paga o preço do lance, mas não leva nada.
E é interessante que daí você começa a fazer o leilão. Eu fiz isso no treinamento de sábado com os empresários. Uma nota de 20, eu vendi por R$35. Você conseguiu vender? Por R$35. A pessoa que deu o maior lance deu os R$20. Só que o segundo tinha dado 15. Só que ele não percebeu que ele tinha que pagar os 15. Então, e não fica com a nota. Não fica com a nota. E você ganhou 35. E o de 20 pagou os 20, ganhou os 20, pagou 20 e ficou sem nada. E mais 15. Mas alguém perdeu. E você ganhou 35. Exatamente. Então a gente faz algumas dinâmicas para mostrar que você é influenciado, porque tá todo mundo dando lance, eu vou dar também. A concorrência, eu quero ser melhor que o meu amigo. E ali foi esse o caso, né? Tinha dois amigos no mesmo amigo assim no sentido mesmo de concorrer um com o outro, né? Então eles passaram a brigar um com o outro. Quando os outros perceberam isso, já saíram fora da negociação, ou seja, conseguiram ter inteligência emocional mais rápido para dominar tudo aquilo. Então é muito legal, a gente usa muito nos treinamentos essas explicações, principalmente de gatilhos. Vamos para outro, Jorge? Vamos para outro. A gente falou então do gatilho da urgência, né? Edições limitadas. Tem o gatilho da antecipação também, que é aquela necessidade, uma forte influência, né, em nosso tempo, por causa da ansiedade das pessoas em relação ao futuro, né, em saber o que vai acontecer antecipadamente. E o objetivo da antecipação é trazer essas expectativas em relação ao futuro. Então, saiba antes que todo mundo. Nossa, você falou saiba antes que todo mundo. Nossa, eu preciso saber o que está acontecendo. Na hora, esperto. Vou revelar antes numa sala VIP, uma determinada receita antes dos demais. Então você paga mais só para estar na sala VIP, porque você quer saber antes que todo mundo. Então é um gatilho também muito utilizado, muito poderoso, que é esse gatilho, porque ao fazer o anúncio, né, de algo que está por vir, apresentar as suas funcionalidades ou ajudar pessoas, toca principalmente nas dores e desejos delas, né? Então elas precisam daquilo, elas são levadas a querer antes que todo mundo. E aí também o gatilho da oportunidade ligado, uma série de coisas, mas esse chama-se gatilho da antecipação. Então muito influente também. Quer ver uma questão? Compra um presente, Jorge, pro Natal agora e leva para casa. O que vai acontecer? Vai abrir um desesperamento, vai abrir um desespero, não é? Vai. Mas daí a sua esposa, que tem um pouco mais de influência, ela vai falar, me fala o que tem lá dentro antes de todo mundo. Eu quero saber. É o gatilho da antecipação. Ah lá, ó. Ah, legal. A Vanessa já ligou aqui, ó, lembrando a gente. Do filme dos gatilhos da mente, que é um desenho animado, é verdade. Lembrou bem? É um desenho animado? Divertidamente chama. Divertidamente. Esse desenho é um desenho animado, aconselho todo mundo a assistir, que vai falar sobre todos esses gatilhos, né, na mente das crianças, principalmente crianças, mas adultos também. E o quanto as emoções influenciam nas decisões, nas reações, na tomada de decisão. Então é um filme muito legal, bem lembrado por ela. Obrigado, amor, pela dica. Esse filme tá na Divertidamente. Netflix? Tem na Netflix, tem no YouTube. Tem, você enfim, consegue. é fácil de acessar. E vale a pena para você conhecer na prática, porque o desenho é como se passasse na cabeça das pessoas, né? E aí a alegria fosse conversando com a tristeza, que fosse conversando com a raiva e assim por diante. Então, ele faz uma abordagem interessante, né? Fala sobre âncoras, sobre crenças limitantes, a influência na vida das crianças quando elas têm o carinho, por exemplo, o quanto isso ajuda no futuro, ou quando ela está com um gatilho de raiva, uma crença de desespero, o quanto isso influencia no futuro dela. É muito bom, os pais deveriam assistir com as crianças este filme, Jorge. Recomendado, então. Divertidamente, legal. Vamos para mais um gatilho, Jorge? Temos tempo? Vamos lá, vamos para mais um gatilho aqui. Tem o gatilho da novidade. Esse gatilho você vê toda hora na televisão, principalmente pelas lojas de celulares. Eles colocam lá avançam um pouquinho a funcionalidade de um aparelho e já lança novo aparelho. E aí já coloca um número a mais, não é? Tem o 1, o 2, o 3, o 4, e você vai ver que as diferenças muitas vezes são pequenas, mas por ser novo leva as pessoas a voltar na loja, às vezes 2, 3 meses depois, e comprar, porque é novidade. Então o gatilho da novidade, ele também é um gatilho muito produto, uma nova chance, né? Tem uma nova
uma nova chance para um determinado projeto, uma vaga acabou as vagas, agora a novidade, temos mais tantas vagas. Então tudo que é novo leva as pessoas a dar uma atenção especial, porque elas querem se sentir importantes, elas querem se sentir na moda. Aí tem o gatilho da comunidade, eu quero me sentir como todo mundo está sentindo. Então também é um gatilho muito poderoso. Olha, muito legal. Você disse que vai lançar um livro que vai ter 22 gatilhos. Por enquanto já tem escrito, né? Escrito Ali 22 janeiro, gatilhos. fevereiro sai esse livro. Tá. E a gente vai estar inserindo Agora, esses gatilhos. no programa de hoje, daqueles que nós ouvimos aqui, resumindo para encerrar, resumindo o tema todo aí dos gatilhos, o que você diria como resumo final? Jorge, o gatilho ele está na nossa vida, nós vamos ter que lidar com eles. Se nós conhecermos os gatilhos, nós temos a chance de não cair em armadilhas, nós temos a oportunidade de não gastar dinheiro desnecessário, nós temos a oportunidade de gerenciar um pouco mais a nossa vida, a ponto de só trazer benefícios e começar a tirar tudo aquilo que está muitas vezes entrando na nossa vida e causando danos no relacionamento, danos na vida financeira, vida conjugal e assim por diante. Por isso é importante então, saber. Conhecer, Jorge. Conhecer, eu falo que sempre o segredo conhecer. É conhecimento. O conhecimento ele liberta, o conhecimento ele te empodera, o conhecimento te levanta, o conhecimento te traz sucesso, vida, abundância, te faz crescer e conquistar, Jorge.